Alô, amigos, muito boa tarde. Eu sou Humberto Goulart, da Agência Servidores aqui de Brasília, e tenho o prazer de conversar hoje com a Neuza Freitas, que é diretora executiva do Sindsaúde de Minas Gerais. E a Neuza vai nos explicar que o Sindsaúde reúne os servidores na saúde do estado de Minas Gerais. Neuza, muito obrigado por atender ao nosso convite para essa entrevista. Como é que está essa crise em Minas Gerais? Ontem eu vi uma reportagem no Jornal Nacional dizendo que Minas fechou tudo cedo, que o isolamento social foi correto e que Minas não teve tantos casos quanto outros estados, até porque Minas Gerais é um dos maiores estados em extensão do nosso país. A coisa está funcionando mesmo ou vocês estão tendo as mesmas dificuldades que em todos os lugares? Bem, boa tarde, meu querido, boa tarde a todos. Primeiramente, eu sinto contrapor alguns pontos aí que nós do Sindsaúde, os trabalhadores da saúde do estado de Minas Gerais, não concordam plenamente com o que está sendo colocado. Primeiramente, em Minas Gerais nós temos um problema com algumas cidades, alguns municípios, com a questão do isolamento social. Principalmente porque alguns abriram o comércio, vamos dizer assim, de uma forma mais uniforme, de uma forma muito antecipada. E nós nos assustamos com isso. Nós nos assustamos com a forma com que a população de alguns municípios já estavam nas ruas e não atendendo às orientações das entidades e dos órgãos sanitários. Em Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte, sim, nós estamos percebendo no prefeito de Belo Horizonte uma vontade muito grande de estar fazendo melhor. Isso nós temos que elogiar. O prefeito de Belo Horizonte, a nossa capital, inclusive ele está enfrentando muita resistência, mas nós percebemos esse prefeito uma vontade de estar fazendo melhor, de estar mantendo o isolamento social, mesmo com a resistência e até mesmo com digamos, a forçação de barras de alguns empresários, mas ele está conseguindo se manter e com o apoio da população. Isso é que é o mais importante. Mas não no estado todo como Minas Gerais. Eu também estranho estar colocando uma situação confortável em Minas Gerais, onde nós estamos o tempo inteiro junto aos trabalhadores, nas mídias, em vários canais da mídia, inclusive denunciando a subnotificação do governo do estado nos casos do coronavírus. E uma das denúncias mais graves que nós estamos fazendo é que, inclusive, o principal hospital de referência do Covid-19 na capital mineira, que é o Hospital Eduardo de Menezes, os trabalhadores estão estranhando, inclusive, que em plena pandemia do Covid-19, todos os óbitos estão sendo registrados como síndrome respiratória. E nós, trabalhadores da linha de frente, nós sabemos que esse mês de maio não é o momento de um pico da síndrome respiratória. Então, diante disso, os trabalhadores, nós estamos questionando o governo do estado esses dados apresentados. Mesmo porque, inclusive, dos trabalhadores da saúde, o governo até hoje não forneceu ao sindicato e nem a FEMIG, que é a maior fundação hospitalar do estado de Minas Gerais, não forneceram os dados oficiais para o sindicato. A FEMIG, que é essa fundação que tem 21 unidades hospitalares em todo o estado, não forneceu nem mesmo o número de trabalhadores adoecidos, de casos confirmados ou não, e nem de óbitos. Inclusive, a falta de testes que nós não temos, equipamento de proteção individual que praticamente não existe. Inclusive, eu estou fazendo uma campanha de arrecadação de equipamento de proteção individual. Uma empresa de São Paulo já está fornecendo para nós. Nós já vamos entregar. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para pedir ajuda a vocês também. Nós não temos testes. Nós não temos testes. Os trabalhadores não estão sendo testados. Então, como que o governo divulga uma situação confortável, onde praticamente todos os dias na mídia nós estamos fazendo denúncias? Os trabalhadores estão nas ruas. Em plena pandemia, eu estou tendo que ir para a rua fazer paralisação com os trabalhadores, porque eles estão colocando em xeque o que está sendo divulgado pelo governo Zema, que não tem diálogo. É um governo que ele não dialoga, ele não conversa com ninguém.
Inclusive, o Comitê de Combate ao Coronavírus, instalado no governo do Estado, não tem trabalhador da saúde. Lá tem a Polícia Militar, tem o Bombeiro, tem a Defesa Civil, que nós respeitamos como trabalhadores. Mas vamos discutir saúde com quem realmente entende de saúde. Ele monta um comitê, mas não tem trabalhador da saúde. Então, nós estamos contrapondo tranquilamente os dados do governo do Estado. Neuza, você me coloca uma questão que eu acho bastante importante. Quer dizer, esta crise sanitária mostrou várias coisas, principalmente a importância do servidor público, mas me faz pensar numa outra coisa, quer dizer, o sindicato tem que se reinventar. A gente sempre fala essa palavra nova, moderna, aí, que é se reinventar, né? Mas esta reinvenção necessária, quer dizer, vocês mesmos fazendo uma campanha, é um posicionamento novo do sindicalismo? Exatamente. Em alguns casos, no passado, nós tivemos sim que tomar algumas iniciativas. Mas você falou uma coisa muito correta. Em plena pandemia do Covid-19, nós percebemos que o Brasil, ou Minas Gerais principalmente, não estava preparado, porque eles, enquanto isso, eles sucatearam os serviços dos servidores públicos. Eles não investiram no Sistema Único de Saúde. Eles não investiram no servidor público, enquanto esses servidores que hoje estão na linha de frente foram chamados de parasitas. Esses parasitas hoje estão sendo aplaudidos. Claro que agradecemos todos os aplausos, mas nós queremos ser valorizados. As denúncias do sucateamento do SUS, dos hospitais públicos, nós fazemos há anos e nunca fomos ouvidos. Em Minas Gerais, para você ter ideia, somente nessa fundação, em 2018, foi colocada uma falta de mais de 3.000 servidores dentro dos hospitais públicos, que são só 21. Imagine as demais fundações, porque o Sindsaúde ele não representa só essa fundação. Ele representa a FEMIG, que são 21 hospitais, a FUNED, que é a maior fundação fabricante de medicamentos e vacinas da América Latina, completamente sucateada, desvalorizada seus servidores. Nós temos a Fundação Hemominas, também sem servidores, falta de pessoal, sucateada. Temos a Escola de Saúde Pública, que o governo de Minas, inclusive, tentou no ano passado colocar a Escola de Saúde Pública, que é a escola de formação, nas mãos da Central de Regulação. Então, quer dizer, é um governo que ele não entende de saúde. Zema ele caiu no governo de Minas e votaram nele, mas ele não sabia que aqui existia FEMIG, que aqui existia FUNED, ele não sabia o que era FUNED. Então, nós imaginamos hoje, com todo respeito, mas nós temos que dizer, que ele está num governo e tratando a saúde, as suas fundações e secretarias, imaginando que é um de seus postos de gasolina ou de seus magazines. E ele tem que ter a responsabilidade com o público. Então, quando não investiu no Sistema Único de Saúde, na valorização do servidor público, e não investiu na questão estrutural dos seus postos de atendimento e nos seus hospitais, que é aquele que deveria ter sido valorizado ao longo dos anos, hoje o reflexo está aí, exatamente na pandemia. E é exatamente esses mesmos trabalhadores que, mesmo sem nenhuma valorização, sem nenhum investimento, estão indo na linha de frente, trabalhando. Esses trabalhadores que estão vindo junto com o sindicato, pedir ajuda para a sociedade, pedir socorro para a sociedade. Nós queremos prestar cuidados, nós somos cuidadores, queremos também ser cuidados, mas nos ajude a cuidar de vocês, porque se depender da Fundação Hospitalar e do governo do Estado, para você ter ideia, meu querido, eles estão fornecendo capote de pano, capote, aquele protetor que tem que colocar por cima da roupa. Aquilo ali, aquele capote, ele tem que ser não somente descartável, ele tem que ser impermeável, porque nós estamos trabalhando com contaminação por gotículas. Eles estão colocando para os trabalhadores capotes de pano e, pior, compartilhado entre uma equipe. Então, quer dizer, se eu trabalho com você, eu não preciso ter formação acadêmica para isso. A minha formação foi ao longo dos anos, dentro dos hospitais do Estado. Eu não preciso ter formação acadêmica para saber que se eu estou com um capote contaminado, eu lidei com um paciente, ele está contaminado,
e do lado eu vou tratar de outro, mesmo que não esteja, ele passou a estar contaminado. Então, o governo, ele faz uma propaganda enganosa, me monta um hospital de campanha, sem investir no serviço público, onde tem obras paradas desde 2010, era só concluir, teria leito. Temos um CTI de 40 leitos parados. Aí o governo vai lá e inaugura um hospital de campanha que tem mais de 800 leitos com as caminhas tudo forradas. As caminhas tudo forradas. Só que tem uma coisa, para quem entende de saúde, a Covid, o principal problema dela não é o respiratório. Não precisa ser formado para isso, não é, meu querido? Aquelas caminhas ali, aquelas caminhas é da década de 80. São camas que não existem mais. Isso foi quando eu formei, que eu comecei a trabalhar em 81. Faz de conta que você ouviu 2001, mas foi em 81. Naquela época, meu querido, aquelas caminhas eram aquilo ali. Elas não levam a cabeceira. Então, se você tem um problema respiratório, a primeira providência que eu tenho que fazer é levantar e elevar a sua cabeceira. Eu queria saber como que o secretário vai fazer, se o Zema vai entrar debaixo da cama e vai levantar para a cabeceira levantar. Então, é uma propaganda enganosa. Quando hoje nós não temos roupa nos hospitais para trabalhar, o governo, para a mídia, e lá ele forra todas as caminhas para mostrar que está tudo bonitinho. Só que enquanto ele usou a roupa para forrar a caminha, os pacientes que estão lá no leito não têm roupa para cobrir. Então, o que eu digo para as pessoas, eu gosto de discutir saúde, sabe? Adoro discutir saúde. Mas eu gosto de falar de saúde, com português claro, que quem não é da saúde vai me compreender o que eu estou falando. Porque é muito complicado eu ficar falando em siglas para vocês. E para vocês que eu digo, aqueles que não compreendem a realidade da saúde. Então, o que nós estamos percebendo é um governo que está fazendo uma propaganda enganosa e quem está na linha de frente, por exemplo, ele não tem. Uma empresa de São Paulo, por exemplo, está me doando, dizendo a mim e aos trabalhadores, mais de 200 protetores individuais. A diretora do principal hospital da capital de Minas Gerais, referência em Covid-19, que é o Hospital Eduardo de Menezes, ela não sabe como que chama, ela não sabe falar, ela não sabe que aquilo ali chama protetor facial. Quando ela quiser, nós vamos explicar para ela. E é essa gestão que o Zema colocou para gerir a saúde de Minas Gerais. Infelizmente, essa é a realidade. A nossa reinvenção é nesses termos. Seria da sociedade para dar o melhor para o trabalhador, dar assistência a todos. Para a gente encerrar, Neuza, eu quero te perguntar o seguinte, você tem esperança que, diante dessa crise, as pessoas comecem a enxergar o sistema de saúde de uma forma diferente? Que nós vamos melhorar? Ou será que nós vamos continuar brigando com o governo e vamos continuar tendo um sistema de saúde ruim como é? Sabe que eu fico feliz com tudo isso? Mesmo em plena pandemia, o brasileiro aprendeu o principal, que nós lutamos a vida inteira para o brasileiro aprender. E nunca teve interesse da sociedade lavar as mãos, evitar infecção, contaminação, é a lavagem das mãos, nós já demos um grande passo. E nesses movimentos que nós estamos fazendo nas ruas, antigamente nós éramos chamados de vagabundos, vai trabalhar vagabundos, era isso que nós ouvíamos. Você sabe o que eu ouço hoje, quando nós estamos nas ruas fazendo manifestação? É o buzinaço, as buzinas para nós, os aplausos. Eu acredito, eu tenho plena certeza da mudança de posição de pensamento da sociedade brasileira. Eu tenho certeza. Se os governos não nos valorizarem, hoje nós temos a parceria da sociedade brasileira que hoje está sabendo a importância da saúde e dos trabalhadores da saúde como um todo. Neuza, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por esse papo, por colocar para a gente como é que estão as coisas aí em Minas Gerais. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. Estamos à disposição. Grande abraço. Fiquem todos em casa. Usem máscara.